Pedro, ela é uma carta escrita para algumas congregações. É uma carta que nós podemos chamá-la carta circular. No capítulo 1, a gente pode perceber que essa carta ela foi escrita para pessoas que estavam dispersas, pessoas que foram espalhadas, porque estavam sendo perseguidas. A igreja aqui, quando Pedro escreve, ela estava espalhada nas regiões que está aqui descrito no verso 1, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então a igreja ela estava espalhada pelo fato de estar sendo perseguida. Muitos perderam seus bens, perderam familiares, perderam parentes, exatamente porque haviam crido na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ela estava dispersa e espalhada. Pedro escreve exatamente para este povo que estava sofrendo. Este povo deveria ser pastoreado, e ele está sendo assim pastoreado exatamente por Pedro, quando escreve esta carta, para que eles compreendam a bênção que eles têm, mesmo em meio às perseguições que eles estavam passando. Então, nosso tema hoje é igreja, templo de Deus e bênção para o mundo. Nós somos o templo de Deus e que esse templo precisa ser uma bênção para o mundo aí fora. Para entendermos a igreja como templo do Senhor, templo de Deus, nós precisamos saber o lugar de habitação do Senhor. Onde o Senhor habita? Onde o Senhor mora? Existe uma longa história nas Escrituras, em toda a palavra do Senhor, sobre o lugar de habitação de Deus no meio do seu povo, no meio do povo que Ele redimiu, que termina no Novo Testamento, sendo o mundo o próprio templo, juntamente com o seu povo. Porque foi assim que começou. Deus criou o homem e Deus criou uma mulher, Adão e Eva, e colocou eles num jardim, conhecido como Jardim do Éden. Isso está descrito em Ezequiel 31, verso 8, e em Gênesis capítulo 1, 2 e 3. O relacionamento entre Deus e suas criaturas humanas era harmonioso, pessoal e íntimo. Deus ele andava no jardim que era o templo de Deus, e Deus desejava, queria que esse templo se espalhasse por toda a terra. Crescei e multiplicai. Então essa tenda, que é o Éden, onde Deus habita, deveria se espalhar. Porém nós pecamos, nós falhamos. Mas Deus tinha uma intimidade com aqueles que Ele criou, Adão e Eva. É tanto que no capítulo 3 de Gênesis, verso 8, diz o seguinte: ao ouvirem a voz do Senhor, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde. A impressão que o texto transmite é que Deus, o próprio Deus, podia fazer sua presença conhecida no meio do jardim. Depois da queda do homem e da mulher, Deus lançou eles fora do jardim, onde sua presença não estava. Diz o texto sagrado: por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, e depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis capítulo 3, verso 23 e 24. Depois da queda do homem, Noé e os patriarcas fizeram altares, que era símbolo do templo do Senhor. E o que é um altar? Altar é uma estrutura simples que foi construída de terra ou de pedra, que marcava o local onde Deus se encontrava com as pessoas. A primeira menção de um altar encontra-se em Gênesis capítulo 8, verso 20, que diz assim: Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. Estes altares foram feitos pelos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Aconteceu que o povo de Deus tornou-se escravo no Egito pela sua desobediência e não tinha como adorar o Senhor, não tinha como bendizer a Deus, não tinha como se encontrar, porque eles estavam em escravidão.
estavam sofrendo, perecendo. O Senhor tirou eles do Egito por meio da Páscoa para caminhar rumo à terra prometida. E sobre a forma de nuvem durante o dia e uma coluna de nuvem durante a noite, a glória de Deus se manifestava no meio do seu povo. Sua presença era visível, conduziu o povo para fora da terra do Egito. Êxodo 13, verso 21 até o verso 22. Com Moisés, o libertador, foi feito um tabernáculo, onde a glória de Deus havia enchido este lugar. Êxodo 33, verso 8 a 3, capítulo 40, que fala exatamente sobre esse tabernáculo. Tempos depois, foi feito um templo, nos dias de Salomão, e Deus encheu esse lugar com sua glória. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 10 e 11. Mas por causa do pecado do povo, Ezequiel 10 mostra isso, Deus se afastou do templo e o templo foi destruído e o povo se espalhou. Depois ele foi construído novamente, mas a sua glória nunca foi como o templo que foi construído por Salomão. Com a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias, o templo, que é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, tornou-se o lugar mais perfeito de habitação de Deus e pecadores. O apóstolo João, ele registrou o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João capítulo 1, verso 14. A palavra habitou é viver em tendas. Habitou é tabernacular. Então Jesus era o tabernáculo perfeito. No Novo Testamento, o próprio Jesus Cristo é o novo e melhor templo de Deus. É o lugar de habitação entre Deus e os seres humanos. Não há outro lugar melhor em que nós podemos habitar, a não ser na pessoa de Jesus. O Senhor Jesus Cristo disse que seu próprio corpo era o templo maior e mais perfeito. Ele disse isso registrado por João, no capítulo 2, verso 19 e 21, que diz assim: Jesus lhe respondeu: destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu próprio corpo. No entanto, depois de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce, Deus não passou a habitar apenas na pessoa bendita de Jesus, mas também no meio do seu povo, que é a igreja, todos nós. Paulo disse: vocês não sabem que são um santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. Deus habita no meio do seu povo, somos o templo do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, concretizar os novos céus e a nova terra, onde tudo será restaurado, Deus será o Senhor que habita no meio desta terra, restaurada, perfeita e santa, juntamente com o seu povo. O texto diz, Apocalipse 21, que Deus vai habitar na terra, onde a terra será restaurada. Essa nova Jerusalém que desce do céu encherá toda a terra com a glória do Senhor. E aí se cumprirá o que o profeta no Antigo Testamento disse, que o conhecimento do Senhor encherá toda a terra. Completamente. Deus será visto como Rei de toda a terra. Isso está registrado em Zacarias 14, verso 9. E toda a terra virá adorar o Senhor perante Ele mesmo. Isso está registrado em Isaías 66, verso 23. A terra volta a ser o templo do Senhor como era no Éden, mas muito mais perfeita, sem pecado. E nós estaremos diante de Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.
Antes de toda essa glória chegar para nós, os que cremos, agora a igreja, como templo de Deus, ela recebeu uma tarefa. Enquanto esse momento não chega, nós recebemos uma tarefa de declarar a glória de Jesus, a glória de Deus entre todas as nações. 1 de Pedro 2,9, que acabamos de ler, e o Salmo 108, verso 5 também diz isso. Eu vou ver com vocês, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ao Salmo 108, verso 5 diz: ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Quando nós, a igreja, templo de Deus, nos reunimos, como estamos reunidos aqui para adorar o Senhor, a glória de Deus ela é vista diante dos homens. A glória de Deus está aqui, meus irmãos. A sua majestade, o seu poder, o seu reino está aqui. Então Pedro, ele desenvolve esse tema da igreja como um templo de Deus, e ele mostra e apresenta todos nós e Jesus como pedra viva, que é o próprio ponto, ou o próximo ponto que iremos ver. Veja, Jesus é uma pedra que vive. Isso está registrado no verso 4 que lemos, que diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Jesus é uma pedra desse templo que vive. Ele é a pedra angular. Ele é a pessoa do verso 3, o Senhor Jesus. No verso 3, Pedro cita o Salmo 34, falando que Davi, ele experimentou um livramento da mão de Deus, porque Deus é bondoso. E Jesus roga ou goza dessas prerrogativas do Pai, de sendo Deus, Senhor sobre todas as coisas, juntamente com Ele, e nós devemos nos submeter a Ele. Quando o apóstolo Paulo, ou Pedro escreve, melhor dizendo, Pedro escreve, chegando-se a Ele, é certo que ele está fazendo com que todos nós somos sacerdotes, como no Antigo Testamento, que se aproximava do templo para oferecer sacrifícios vivos. Nós nos aproximamos de Deus exatamente aqui, para oferecer sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pedro está dizendo o que mais à frente ele vai desenvolver, que todos nós somos sacerdotes para oferecermos sacrifícios de louvor, de honra e de glória através da nossa vida. Somos o templo do Senhor e ao mesmo tempo sacerdotes do Senhor. Aproximar do Senhor aqui em adoração, como diz o escritor aos Hebreus, é um privilégio para nós. O escritor aos Hebreus diz o seguinte: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Vocês chegaram à assembleia festiva. Aqui está a assembleia festiva. A festa que nós temos em nossa vida, em nosso coração, é estarmos em Jesus, é cantarmos ao seu nome, é orarmos ao Senhor, é ouvir a sua voz, a sua palavra. Nós não precisamos enfeitar isso aqui. A bênção que temos é a pessoa do Senhor. Na igreja do Senhor, que é o templo dele, nós, como sacerdotes, chegamos diante de Deus para apresentar nossa adoração. Por isso devemos ter respeito e reverência. Prestarmos atenção em tudo que o Senhor está fazendo no meio de nós. Quando Pedro chamou Jesus de a pedra que vive, ele está usando aqui uma metáfora, que a pedra é uma pessoa. Jesus foi chamado de água viva, João 4, verso 10 e verso 11, e também foi chamado do pão da vida, João 6, verso 51.
Então, o ato de Cristo ser a pedra que vive mostra que o fundamento pela qual esta igreja ela foi construída é viva. Nós temos vida, vida real, vida verdadeira, que não morre. Estamos nele, na pedra que vive. Então, nossa adoração ela é cheia de vida por causa de Jesus. Os homens ímpios rejeitam o fundamento desta adoração, como diz o verso 4 ainda, rejeitada assim pelos homens. Os homens lá fora rejeitam esta pedra, este fundamento do templo. Mas eles podem rejeitar, porque para Deus, para nós que cremos, essa pedra, que é o Senhor, é eleita e preciosa. Então a preciosidade desse templo que somos nós é Jesus. Pelo fato de Jesus ser a pedra que vive, nós somos pedras vivas. Pedro escreveu aí no verso 5, veja. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Não somente Cristo é a pedra viva, mas todos que pertencem ao Senhor Jesus é vivo nele. Temos vida no Senhor. Não somente a pedra fundamental do templo tem vida, mas todo o templo que foi construído, que somos nós, é um templo vivo, cheio de alegria, de exultação no coração por estar em Jesus. Uma vez que Cristo Jesus, a pedra viva, ela é eleita e ela é preciosa, nós também, como pedra viva, somos eleitos e preciosos diante de Deus. E a nossa preciosidade não tem nada a ver porque somos bonitinhos, porque somos bonzinhos, porque fazemos isso e fazemos aquilo. Não, a preciosidade da nossa vida é a preciosidade de Jesus. Somente Ele é digno de glória, de honra e de poder. Esse lugar de Deus é edificado. Veja que o verso 5 diz o seguinte: são edificados casa espiritual. Quando Pedro usa a frase aqui, são edificados, essa fala de Pedro está na voz passiva. Quando está na voz passiva, nós não realizamos, nós recebemos. Isto nos ensina que eu não consigo edificar esse templo. Quem edifica ele é Deus. É o Senhor que é poderoso para isso. É Ele quem nos dá crescimento espiritual e é Ele quem acrescenta pessoas à igreja. Então a edificação pertence ao Senhor. Por isso, e o próprio Cristo disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja é do Senhor, é Ele quem edifica, é Ele quem realiza. Todos que aqui estão sentados, ouvindo a palavra de Deus, louvaram o Senhor, bendizeram a Deus, oraram ao Senhor. Foi o Senhor que fez essa obra na vida de vocês. Isso não é obra de homem, é obra do Senhor. Seria inútil um templo sem sacerdotes. Por isso Pedro disse, para serem sacerdócio santo. Está aí no verso 5. Os sacerdotes no Antigo Testamento vinham da tribo de Levi. Mas agora todos que pertencem ao Senhor Jesus Cristo, de todos os lugares, de todas as nações, são sacerdotes. Os eleitos que são forasteiros, como ele escreveu lá no capítulo 1, oferecem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Estes sacrifícios que a igreja oferece não é segundo nossos méritos, mas segundo os méritos de Jesus. Tudo que fazemos para a glória de Deus não é feito por minha capacidade, mas pela capacidade que nos foi dada através de Deus, por meio de Jesus. Por isso o apóstolo acrescenta, por meio de Jesus Cristo.
comentarista, olhando para esse texto, comentou da seguinte maneira: nunca se encontra em nossos sacrifícios uma pureza tal que em si mesmo seja aceitáveis a Deus. Nossa renúncia pessoal nunca é inteira e completa. Nossas orações nunca são tão sinceras como deveriam ser. Nunca somos tão zelosos e tão diligentes em fazer o bem. Ao contrário, nossas obras são imperfeitas e são mescladas com muitos vícios. Não obstante, Cristo conquista o favor delas. Tudo que nós estamos fazendo nesta noite é de maneira imperfeita, gente. Porque somos pecadores. Mas Cristo conserta. Cristo leva para o Pai tudo que fazemos de maneira que Deus se agrada. Por isso que bendito seja o Senhor. Jesus é a pedra que vive, nós somos pedras vivas, mas Jesus é a pedra também angular. Pedro disse aí no verso 6, pois isso está na Escritura, por isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. O apóstolo ele faz aqui uma citação do livro de Isaías, capítulo 28, verso 16. Em que Deus promete, através de Isaías, que rejeitará os líderes rebeldes de Jerusalém. E para servir de fundamento seguro, ele vai estabelecer uma pedra angular, eleita e preciosa. O que Isaías está dizendo é o seguinte, vejam, olha, eu vou rejeitar a liderança de vocês, que é uma liderança corrupta, que não obedece à minha palavra, mas eu vou estabelecer uma pedra angular, um líder, um cabeça. O fato de que seria a pedra angular, a primeira pedra assentada como esquina fundamental, Isaías 28:16, indica que a profecia original era uma predição do início de um novo tempo, de uma nova realização de Deus, a qual estaria em oposição aos líderes que rejeitam o próprio Deus. Então, o fato de que a pedra é assentada como pedra fundamental em Sião, local do templo de Jerusalém, dá a entender que essa nova obra substituiria o templo de Jerusalém, algo que Pedro já deixou bem claro no verso 4 e verso 5. Isso significa que o templo do Senhor é Jesus e a igreja. O Senhor Jesus Cristo e sua igreja, por ele edificada, substituiria, como substituiu o templo do Antigo Testamento. Agora, a adoração a Deus está fundamentada na pedra angular, que é Jesus. Não se pode adorar o Senhor sem a pedra fundamental, por meio de quem a igreja foi e está sendo edificada. E a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem o profeta está falando. E os que creram nele, o consideram como o próprio Deus e Pai o consideram precioso. Verso 4 e 6 a 7. Quem crer em Jesus Cristo não será envergonhado. Isto significa, nunca ele vai decepcionar o crente. Jesus já decepcionou vocês algum dia? A gente decepciona um ao outro, mas eu tenho certeza que Jesus nunca decepcionou a nossa vida. Os que confiam em Cristo como a pedra jamais passarão por alguma decepção por ter crido nele. Quem quer voltar às trevas? Quem foi salvo aqui? Quem? Porque Jesus é sublime. E mesmo se você quisesse, não voltaria mais. Porque a conquista de Jesus é perfeita e santa.
Por esta razão, Pedro, mais uma vez, ele cita as escrituras do Antigo Testamento, que encontra-se no livro dos Salmos, 118, verso 22, Isaías, capítulo 8, verso 14. Nesse templo, que é a igreja, onde Cristo é o fundamento, não pode faltar a palavra de Deus. Por isso Pedro atestou aí, são estes os que tropeçam, verso 8, na palavra, sendo desobediente para os que também foram destinados, foram postos. A mensagem de Deus pela palavra anuncia a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo como fundamento da igreja, que os próprios apóstolos estavam anunciando, mas os construtores, os líderes judeus, rejeitaram, menosprezaram a mensagem de salvação dada pelo Senhor e pelos apóstolos, que tem Cristo como fundamento. A mensagem que os sacerdotes do novo templo, todos nós, a igreja, anuncia aos antigos sacerdotes que rejeitaram é que Cristo é a pedra fundamental. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa ou de escândalo. Todos os que hoje menosprezam a palavra de Deus e sua mensagem salvadora de Jesus Cristo, e que somente por Ele pode adorar a Deus, estes que rejeitam serão condenados para todo sempre. Eles tropeçam para a sua própria condenação. Estes que rejeitam a palavra de Deus, Pedro deixa implícito que Deus destinou este povo desobediente à destruição eterna. O que aprendemos aqui nesse templo, que é a igreja do Senhor, é que temos como fundamento Cristo e sua palavra. Não a própria igreja funda ela mesma, nós não fomos fundados por nós mesmos, como querem nos fazer pensar os católicos romanos. Pedro, ele concorda com Paulo, que disse que Cristo é o fundamento desta igreja, é Ele que funda. É Ele que começa, que inicia, que estabelece esse templo. Não são homens, não é o Papa, gente, é Cristo Jesus. Os que rejeitam são os que tropeçam, porque querem adorar a Deus sem Jesus. Os católicos romanos acusam Lutero, o reformador, e todos nós, de que cada um se tornou o próprio intérprete da palavra de Deus. Lutero respondeu a isto dizendo o seguinte, que essas pessoas que interpretam isoladamente a palavra de Deus só estão se condenando. A palavra de Deus, ela é interpretada aqui, junto com o povo. É a igreja do Senhor, é o templo do Senhor. Por isso que ele disse, mais uma vez, somente a Escritura, Lutero disse, deveria ser a suprema corte de apelação para a verdade e a vida, mas a Escritura deveria ser interpretada comunitariamente e não individualmente. Por isso as igrejas reformadas não só abraçam os credos ecumênicos, mas elaboraram confissões de fé e catecismo. A palavra de Deus, ela é interpretada na igreja do Senhor. Por isso que Pedro a colocou exatamente ela onde está? No púlpito. Aqui. Foi Deus quem colocou aqui. Então nós somos o templo de Deus. Pelo fato de sermos templo de Deus, também devemos ser bênção para o mundo. O apóstolo utiliza-se para mostrar a continuidade dessa bênção de Deus, desse povo de Deus ao longo dos testamentos. Ele vai usar aí no final dos versos que iremos ver, textos do Antigo Testamento. Ele se apropria principalmente de Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6. Isaías e Oséias, no final desses versos. Diante disso, veremos cada bênção de Deus para a igreja do Senhor, e nós devemos ser também para o povo lá fora. Primeiro, nós somos geração eleita. Pedro havia dito sobre aqueles que tropeçaram na palavra de Deus, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Então, ele começa o verso 9, dizendo que a igreja é totalmente diferente desses que rejeitam a palavra. Veja o que ele diz no verso 9. Vós, porém, sois raça
eleita ou geração eleita. O apóstolo Pedro, ele está citando aqui Isaías 43, verso 20 e 21, que diz assim: porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. E o profeta Isaías está citando Êxodo 19:5. Quando o texto sagrado fala de geração eleita, refere-se aos descendentes de Abraão, mas de forma muito corajosa, o apóstolo chama agora os gentios da Ásia Menor de povo de Deus, de geração eleita. Vocês estão entendendo o que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo o seguinte: olhe, os descendentes de Abraão que creram no Senhor é geração eleita, é a raça eleita. Porém, entre os gentios que creram no Senhor é também um povo do Senhor, que pertence ao Senhor, porque está na pessoa bendita de Jesus, dele. E em nós se cumpriu a promessa de Abraão, que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Alguém já disse o seguinte: ser povo de Deus envolve responsabilidade e privilégios. A eleição implica vocação. Israel tem um chamado distinto, algo a realizar como povo de Deus. Deus disse a Abraão que por meio de sua semente todas as nações seriam abençoadas. A igreja, nós, participamos do cumprimento desse pacto com Abraão por meio do ministério da reconciliação, que consiste em dar testemunho da reconciliação realizada por Deus em Cristo Jesus, por meio de obras de amor e perdão para quem nos ofendeu. Isso significa que, como raça eleita, povo de Deus, nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Amar aqueles que não têm amor na vida. Cuidar de quem nunca teve cuidado. E o povo lá fora está desprovido desta salvação. E nós temos muito a dar a eles. Aliás, nós temos tudo para dar a eles, porque nós temos Jesus. Quando nós imaginamos como é uma geração eleita, gente, não deveríamos evocar a imagem de alguém vencendo um bolão, já disse alguém. Deus escolhe pessoas não apenas para que tenham boa vida, mas que compartilhem essa vida. Nós somos chamados a desfrutar da vida de Deus e servir uns aos outros. Mas também nós somos sacerdócio real. Como diz o próprio verso 9, sacerdócio real, disse o apóstolo. A frase sacerdócio real, citada por Pedro, foi tirada de Êxodo, capítulo 19, verso 6. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes. O contexto do livro do Êxodo foi quando Deus tirou o povo da escravidão do Egito, repito, e antes de dar a eles a lei do Senhor. O que é mostrado é que o povo de Deus tem um relacionamento com Ele. A função do sacerdote, do povo de Deus, deve consistir em ser santo, ter santidade na vida, oferecer sacrifícios a Ele. E nesse contexto, fazer mediação entre Deus e a humanidade que está caída. O sacerdócio real dos crentes foi um dos grandes pontos debatidos na reforma protestante, gente. Houve por parte dos reformadores um resgate bíblico sobre o assunto de sacerdócio. Antes do desencadeamento, melhor dizendo, da reforma, a mentalidade de sacerdócio era somente para bispos, padres e papa. Estes eram chamados de classe espiritual. Martinho Lutero combateu isso, quando ele escreveu um livro
com o título A Nobreza Cristã da Nação Alemã acerca da Reforma do Estado. Ele escreveu nesse livro o seguinte, veja: é pura invenção que o Papa, os bispos, os padres e monges devam ser chamados de classe espiritual, príncipes, senhores, artesãos e camponeses de classe secular. Na verdade, ele diz, todos os cristãos são classe espiritual. Cada um de nós. Nós ocupamos esse estado de sermos sacerdotes. Todos nós. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 diz isso, ele cita: somos todos um único corpo, ainda que cada membro tenha seu próprio trabalho, por meio do qual serve os outros. Como consequência, temos um batismo, temos um evangelho, temos uma fé e somos cristãos da mesma classe. Porque nós cremos no mesmo Cristo, nós temos o mesmo evangelho, nós temos o mesmo batismo, nós somos espirituais. Então não são somente padres, papa e bispos, mas a igreja toda é classe espiritual. E nós temos aqui são ofícios diferentes: pastor, presbítero, diáconos. Mas o pastor não leva você a Deus. O pastor só exerce o ofício de pregação, aconselhamento, oração para com o povo de Deus. Mas todos nós temos acesso ao Senhor, por causa de Jesus. Diante disso, é bom a gente fazer uma pergunta: quem são os sacerdotes da igreja? Eu já respondi, né? Todos nós. É interessante, meus irmãos, que a palavra sacerdote nunca foi usada no Novo Testamento para se referir a ministros da igreja. Mas nem por isso exclui pastores, presbíteros e bispos. Todos nós que temos o ofício também somos sacerdotes, como todo o povo de Deus. A palavra sacerdote no Novo Testamento ela é usada de duas maneiras. Ela descreve Cristo como sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus capítulo 6, verso 27, 26 e 27. Cristo é sacerdote e rei. Cristo somente é o mediador de nossa salvação. E o apóstolo Pedro usa para dizer que todos os crentes são sacerdotes. Alguém já disse: somente o sacrifício de Cristo reconcilia o mundo com Deus. Contudo, nele somos todos sacerdotes, mas para oferecer louvores e ações de graças, em suma, para oferecer a nós mesmos a Deus. Entenda que a vida de sacerdote é uma vida de sacrifício, de renúncia. O que fazem os sacerdotes? Cristo, na sua encarnação, podemos dizer que, como ser totalmente humano, ele representava os seres humanos diante de Deus. E como um ser plenamente divino, representa Deus perante a humanidade. Os crentes, quando anunciam a obra perfeita de salvação em Jesus, como diz o verso 9, proclamando as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, age como sacerdotes. Quando nós proclamamos lá fora o anúncio da salvação, do perdão de Deus na pessoa de Jesus Cristo, nós estamos fazendo a obra sacerdotal, para que o templo possa se expandir. Nós também oramos uns pelos outros. Nós batalhamos em oração uns pelos outros. Quando um pai e uma mãe perdem um filho no meio de nós oramos pelo pai e pela mãe. Quando os nossos parentes estão precisando de salvação, que precisam, que ainda não creram, nós oramos por eles. Quando o irmão está enfermo, nós oramos por ele. Isso é uma obra sacerdotal. Agora a pergunta é: por que chamar sacerdote real? Precisamos entender que no Antigo Testamento Deus ordenou os sacerdotes que fossem ungidos com óleo. Deus disse a Moisés: você ungirá também Arão e os seus filhos e o consagrará para que sirvam como sacerdotes. Êxodo capítulo 30, verso 30.
todos os sacerdotes eram ungidos com óleo. Os reis também eram ungidos com óleo. Samuel ungiu Davi pela ordem de Deus, dizendo: o Senhor disse a Samuel: encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Quando Samuel encontrou Davi, fez segundo o que o Senhor disse. Samuel pegou um chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E naquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. 1 Samuel 16. A unção com óleo no Antigo Testamento era símbolo de recebimento do Espírito Santo para cumprir uma função. O nosso Senhor Jesus Cristo foi batizado por João Batista, Mateus capítulo 3, e ele recebeu o Espírito Santo para cumprir a função de sacerdote e de rei. No Pentecostes, capítulo 2, o povo de Deus recebe a unção do Espírito Santo para cumprir a função de sacerdote e de rei. Por que nós somos reis? Porque nós reinamos com Jesus. Porque fazemos parte do reino de Jesus. Mas também nós somos uma nação santa. Ele disse isso aí: e vocês serão para mim nação santa. No Êxodo, os descendentes de Abraão foram recém-libertados da escravidão do Egito por Deus. Agora é o próprio Deus está perto deles. É a nação construída com território e uma aliança. Mas o apóstolo Pedro afirma que a igreja é herdeira de todos os benefícios do povo do Antigo Testamento, exatamente por ser o mesmo povo debaixo da mesma promessa feita a Abraão. Logo, a igreja foi construída pelo poder de Deus e faz parte da igreja, judeus e gentios. Nós somos uma nação santa. E nação santa é para ser santo. Só entenderemos o que Pedro quer dizer com nação santa quando formos capazes de enxergar a igreja como uma continuação da história de Israel. Ora, Israel deveria viver de modo diferente das nações a fim de ser luz para elas. Nós somos chamados para ser uma nação santa exatamente para sermos luz para nações, para o povo que está lá fora. Mas nós também somos povo de propriedade exclusiva de Deus, diz o verso 9. Pedro cita mais uma vez, Êxodo 19 e 20. Esse é o povo precioso de Deus. Deus nos chamou e nos ama e nos comprou com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós somos propriedade dele. Isso significa que eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço e vocês pertencem ao Senhor. O propósito aqui, gente, de sermos geração, sacerdócio, nação e povo exclusivo. E aqui a gente termina com esta aplicação. Qual o propósito de sermos geração, sacerdotes, nação e povo exclusivo? O apóstolo escreveu no verso 9: a fim para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O propósito da igreja é anunciar as virtudes de Deus. E devemos proclamar seus feitos, seu poder, sua glória, sua sabedoria, sua graça, sua misericórdia, seu amor e sua santidade. Pedro afirma que foi Deus quem nos chamou das trevas para a luz. Permitam-me, juntamente com os irmãos, dizer uma coisa. Quando nós cantamos, achei um grande amigo, Jesus o Senhor. Quero dizer que quem encontrou foi Ele. Foi Ele que veio a mim, foi Ele que veio a vocês. Se Ele não tivesse vindo a mim e a vocês, estaríamos perdidos. Porque o texto é claro, gente.
Foi Ele que veio a nós. Não somos nós que achamos a luz, mas foi Deus quem nos trouxe para o poder dEle. Aí Pedro continua, e aqui eu quero terminar com o verso 10. Eu queria que vocês prestassem bem atenção. Veja o que ele diz no verso 10. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O apóstolo ele tem em mente um profeta, e o profeta chamado Oséias. Essa citação do verso 10 é uma citação de Oséias, capítulo 1, verso 9. Oséias, meus irmãos, ele foi chamado por Deus para se casar com uma prostituta. E os filhos dela, que eram um juízo de Deus para com o povo, e os filhos dela receberam nomes que significam o juízo de Deus. Cada nome de cada filho era o juízo de Deus. Deus falou por meio do profeta sobre um dos seus filhos para colocar o nome, e ele colocou. E o Senhor disse assim, Oséias 1:9: ponha nele o nome de Ló-Ami, porque vocês não são meu povo, nem eu serei seu Deus. O povo havia desobedecido o Senhor, não amado o Senhor. E esse juízo de Deus é profundo, deve nos causar temor, porque ele está dizendo para o próprio povo que estava castigando a desobediência deles e que iria fazer deste povo um povo desconhecido, dizendo o seguinte: olha, vocês serão como os gentios, eu não conheço vocês, eu não serei o Deus de vocês, nem vocês serão o meu povo. Depois, Deus estendeu sua misericórdia para com o seu povo, porque Deus é bom. E Ele restaurou a vida deles, dizendo por meio do próprio profeta, capítulo 2, verso 23 de Oséias, dizendo o seguinte: semearei Israel para mim mesmo na terra, e terei compaixão de Ló-Ruamá, que não havia recebido compaixão, para Ló-Ami, e direi: você é meu povo. E ele responderá: tu és o meu Deus. Sabe o que Pedro está dizendo com essa citação de Oséias? O apóstolo Pedro está dizendo que vocês, gentios, que não conhecia Deus, que não era povo de Deus, que Deus não era o Deus de vocês, agora Ele é o nosso Deus, e nós somos o seu povo, por meio de Jesus. Essa é a bênção de Deus para a igreja. Se você que está no meio de nós quer esta bênção, receba em seu coração a bênção que é Jesus. Desfrute de Cristo. Só Ele é Senhor, só Ele é Redentor, só Ele salva. Quer fazer parte do templo de Deus, quer ser sacerdote, nação santa, raça eleita, creia em Jesus. Senão, você será envergonhado. E um dia Cristo vai dizer: nunca conheci vocês. Que Deus nos abençoe.